Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a fé com fundamento. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas o culto de oração. Eu gostaria muito que você estivesse conosco nesta terça-feira às 19h30. Nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas a tarde da bênção, às 15 horas. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. Esteja conosco em um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero compartilhar com você sobre fé com fundamentos. Eu quero ler em Lucas capítulo 7, diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando a Jesus, com instância lhe suplicava, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tendo saudado as minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, e ao servo faz isso, ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Eu quero pensar com você sobre a fé com fundamentos. A fé, na verdade, ela precisa estar embasada em algo concreto. Porque a fé cristã é uma fé racional. Ela tem embasamento. É claro que há um Deus sobrenatural, do qual não se apresenta entre nós fisicamente, porque ele já apresentou em Cristo Jesus o Senhor. Mas nós precisamos, a fé é a convicção, a fé é a certeza. Quando nós lemos nas Escrituras acerca do patriarca Abraão, ele caminhou como vendo, os outros não estavam vendo, mas ele estava como vendo. Quando eu tomo esse texto aqui para meditar sobre uma fé que está embasada em fundamentos, esse cidadão que manda os seus enviados procurar Jesus porque ele estava com um problemaço em casa de um funcionário que ele amava muito, estimava, ele manda um recado para Jesus, dizendo: olha, dá uma palavra aí para esse meu funcionário ser curado, porque eu sei que se o Senhor dá uma palavra, assim será, porque eu entendo o que é hierarquia. Esse centurião significa uma pessoa que tinha 100 soldados sob o seu comando. O Império Romano tinha vários centuriões.
E este centurião que trabalhava ali em Cafarnaum, ele tinha, né, esses soldados sob o seu comando. Então ele manda os seus funcionários dirigir-se a Jesus. E esse cidadão era um cidadão que, do ponto de vista dos judeus, tinha um currículo impecável, mas ele não se julgava, ele não era orgulhoso. Ele não se estribava assim, você tem que fazer porque eu já construí uma sinagoga, eu já fiz isso, não. Então o fundamento que eu estou falando é sobre o fundamento da humildade. E o fundamento de que o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor, e quando esse funcionário chega e fala do outro funcionário que estava doente e falando quais eram as alegações, Jesus admirou por ser ele um estrangeiro. Em contrapartida, até mesmo os judeus, né? Os crentes, entre aspas, né? Que era para ter mais fé, o não, né, crente estava tendo mais fé. E aí nós precisamos de pensar sobre isso, porque o que nós encontramos registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, aqui está dizendo, falando de um homem, né? E os empregados chegaram, os próprios judeus deram testemunho. Vai dizer aqui, estes chegaram a Jesus. No verso 3 do capítulo 7 de Lucas vai dizer o seguinte: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E este, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faça isso, porque ele é amigo do nosso povo. Ele é mesmo que edificou a sinagoga. Ou seja, esse cidadão, ele não achou nem sequer digno de encontrar com Jesus. Querido, se nós queremos receber algo de Deus, se nós almejamos algo de Deus, o caminho que abre as portas é a humildade, sabendo que este Deus, o Todo-Poderoso, como dizem em vários lugares nas Sagradas Escrituras, que ele não suporta um coração quebrantado, mas o soberbo ele reprova. A Bíblia vai dizer que ele abate o soberbo. Esse homem, ele tinha a sua fé, e embasado naquilo que ele, no estilo de vida que ele tinha, assim, eu falo com esse vai, e ele vai, eu falo com ele vem, falo com esse faz. Então, assim, se esse Deus, ele é tão poderoso, muito maior é o poder, a organização. Nós não podemos pensar num Deus desorganizado, de um Deus, né, da confusão, da balela que nós vemos nos últimos dias. E há uma cadência nas Sagradas Escrituras. Por isso que a pessoa que faz um exame, né, mais profundo nas Sagradas Escrituras, ele vai entender que o cristianismo difere de todas e qualquer religião, porque a palavra de Deus, o cristianismo, ele tem uma cadência, ele tem uma ordem. Não é religião de maluco. Embora em nome do cristianismo há tanta maluquice no nosso meio. Mas se você estudar o Testamento, se você entender como as coisas acontecem, Jesus, ao ouvir os funcionários, falou assim, não. Jesus falou assim, ouvido essas palavras, admirou Jesus dele, voltando para o povo que acompanhava, disse, afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta, uma fé sólida, uma fé robusta,
uma fé óbvia, lógica. Há tanta crendice, há tanta coisa que não tem nada a ver com o cristianismo e as pessoas, em nome de Jesus, elas estão dizendo. Eu estou falando aqui desses extremismos, né? Tem pessoa que é crédula demais e outra incrédula. Há uma necessidade de nos convencer. E a gente não pode ter uma fé ingênua a ponto como alguns acreditam até em coisas que não têm nenhuma lógica. Agora, o cristianismo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele ordenou a bênção. Voltando para casa, eles foram e encontraram aquele servo curado, aquele empregado. Mas esse cidadão não mandou recado para Jesus embasado na sua justiça própria. Mas ele tinha um estilo de vida que ele pensou, raciocinou e acreditou que assim como ele ordenava e as coisas aconteciam, aquele que veio em nome, né? Que veio aqui trazer o reino, manifestar, ele tinha essa autoridade no mundo espiritual. Por isso você que está me assistindo, quem sabe você não tem estudado as Sagradas Escrituras. Você precisa de estudar as Sagradas Escrituras para que a sua fé seja uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé com fundamento. Quando eu perguntar por que crer, porque assim diz a palavra de Deus. Jesus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que há muitas pessoas decepcionadas da fé? Porque elas, na verdade, a fé delas está embasada naquilo que os outros dizem e não naquilo que as Sagradas Escrituras diz. E a nossa fé precisa ser algo coerente. Eu não posso falar uma coisa aqui e a minha vida dizer outra. Eu não posso professar a minha fé e na hora do momento de luta e de tribulação, eu desfazer tudo aquilo que eu venho confessando ao longo dos meus 29 anos de leitura da palavra, de um seguidor de Cristo. Você é convidado a pensar nessas realidades e com certeza você vai receber a graça do Senhor, porque a sua fé será uma fé coerente. Coerente com o quê? Com a sua própria razão e com a racionalidade, com aquilo que Deus diz. Deus não entra em contradição. Ele não fala uma coisa hoje e amanhã vai dizer outra. E eu quero finalizar orando e espero que você venha estudar as Sagradas Escrituras. E não fica nessas palavras que eu estou dizendo. Para você não seja uma pessoa de muleta, seguir o que os outros, dependendo dos outros, mas você examina as próprias Bíblias. Leiam a Bíblia com os olhos e não com os ouvidos. Ou seja, ouvir de tabela. Deus bendito, eu oro a Ti nesse instante. Revela, Senhor, a nós esta preciosidade da Tua palavra e que essas histórias nos traz fé e mostra que o Senhor não faz distinção de pessoa, sendo este homem um estrangeiro, ele alcançou a graça, ó Deus, para o seu funcionário. Ó Deus, e que as nossas petições possam ser apreciadas por Ti, por meio da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Eu oro a Ti com ações de graça, porque todas essas verdades são disponibilizadas a nós. E nós oramos a Ti com ações de graça em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Eu aguardo você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.